Gente, eu tenho a honra de receber aqui no meu programa a Jaqueline Mayra. Ela é numeróloga cabalística, minha amiga de viagem também. Viajamos juntas para a Índia. A gente gosta muito de conversar sobre diversos assuntos espiritualistas. Cada vez que a gente se encontra é assim uma festa. E hoje a gente vai compartilhar com vocês um dos conhecimentos mais importantes que a Jaqueline tem, ela é profissional na área de numerologia, a numerologia cabalística. E nós vamos falar de um assunto que é muito importante, que é a depressão. Por que será que nessa época, né, que a gente está vivendo hoje, com tanta facilidade, tantas coisas, tantos métodos de terapia, tantas formas de autoconhecimento, e muitas pessoas não buscam isso. E muitas pessoas têm depressão e síndrome do pânico e não sabem por quê. Então, esse é o assunto da Jaqueline Mayra hoje, relacionado também à numerologia cabalística. Então, bem-vinda, amiga. Oi, amiga. Obrigada. Opa, estou acostumada a segurar o microfone. É bom a gente segurar esse microfone. Já vou me acostumando já. Obrigada, primeiro, né, pela oportunidade mais uma vez de eu estar compartilhando o meu trabalho e a cabala também, do meu jeito, né? Embora eu sempre falo, não sou professora de cabala, mas compartilho como aluna tudo que eu posso e eu procuro trazer de maneira simples. E através do mapa é interessante como que quando estamos passando por um problema emocional como a depressão, como os mapas natais, eles ajudam nisso. Como esse autoconhecimento, entender o que a gente traz de uma vida passada, quais são os desafios que a gente precisa corrigir, quais são os nossos dons, o que a gente veio fazer nessa vida. Então, a Cabala, ela explica que toda depressão, toda tristeza, toda angústia, qualquer tipo de sofrimento que o corpo físico possa vir a ter, vem da falta de conexão da alma com o propósito de vida. Então, é claro que dentro disso se inclui muitas coisas, traumas familiares, alguma coisa que a pessoa tenha passado ainda nessa vida, mas é interessante que muitas pessoas jovens, né, incluindo eu, que hoje eu tenho consciência que eu tive depressão, mas eu vivi isso de uma outra maneira. E hoje eu entendo como a falta do meu propósito me levava a esse refúgio, né? Essa tristeza, essa angústia. E foi o caminho espiritual, né? Não que o tratamento físico, o médico, a medicina, depois que a depressão ela já tá, a pessoa já tá vivendo isso. Como é importante olhar para a parte espiritual. Então, toda pessoa que sente essa desconexão, sente essa angústia, esse sofrimento, provavelmente essa pessoa, né, nós em algum momento a gente já, inclusive eu me incluo todo momento, tá vivendo um destino, escolhas muito opostas do que a alma escolheu antes de vir ao mundo. Então, a Cabala ela explica que a nossa missão, o nosso propósito é escolhido por nós mesmos, antes mesmo da gente nascer nesse mundo. E acontece que muitas vezes a gente se desvirtua do caminho, só que de algum jeito, embora você não tá vivendo todo o máximo do seu potencial, aquilo que você programou, mesmo pegando a rota errada, você vai pelo caminho certo. E muitas vezes as escolhas daquela pessoa, principalmente na profissão, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, tá totalmente desconectado. Um exemplo, uma pessoa que veio para ajudar pessoas, para trabalhar com cura, numa área de uma terapia ou até mesmo numa medicina, tá trabalhando como num banco. Aquela alma tá presa, aquela alma tá querendo sair do corpo. Então, a alma começa a jogar vários alertas que a gente muitas vezes não escuta. Então, nesse sentido, o mapa ele tem mostrado muito quando há essa desconexão, né? Que então na numerologia a gente vê com o nome, a gente compara, né, aquilo que a pessoa trouxe de vidas passadas, de dom, de desafio, com a personalidade atual.
Então, muitas vezes um nome de uma pessoa era para ser outro nome. E aí entram, né, várias coisas. E a assinatura, e é o que eu sempre explico nos mapas, que o nosso nome não é apenas um nome, são antenas. As letras do nosso nome funcionam como antenas energéticas. A gente está o tempo inteiro vibrando isso, expressando isso para o mundo físico e recebendo de volta. Então, a maneira como a gente assina, os nomes que a gente tem, o dia que a gente nasce, tem tudo a ver com o que a gente veio fazer aqui. E para poder se conectar com isso, a pessoa não precisa sair do emprego ou sair, né, se já existe o problema da depressão, parar com o que está fazendo, mas sim se abrir, agregar. Então, seja um mapa numerológico, seja um mapa astrológico, seja uma constelação, seja qualquer ajuda espiritual, terapêutica, é importante se abrir e se perguntar: qual é o propósito de você estar aqui? Fazer essas perguntas. Então, a Cabala, ela explica que nós devemos, todos os dias, perguntar o para que a gente está fazendo aquilo, para criar uma ponte. Se a gente não pergunta o para quê, acontece algo de negativo que leva a gente para um caos e a gente vai perguntar: e o porquê que isso está acontecendo comigo? Então, essas perguntas, eu acredito que seja o caminho. Foram as perguntas que eu fiz, né? Então, eu procuro com o mapa não trazer só as informações que a numerologia nos proporciona, mas também esse desejo de despertar as pessoas a buscarem um sentido, a fazer tudo o que a gente está fazendo com um propósito, a procurar se entender melhor e só trazer para fora aquilo que já está lá dentro. Você tem diversos exemplos, já que de pessoas que você já fez o mapa e que tiveram mudanças bem grandes na vida, né? Queria que você, se você lembrar de um agora específico que você pudesse compartilhar, porque é tão legal. Eu vejo a sua felicidade quando você fala: nossa, Simone Pessoa melhorou, né? Lógico, sempre, nunca falando quem é. Eu também trabalho dessa forma, obviamente sempre com ética, mas é tão rico a gente falar: puxa, a pessoa entendeu, nossa, estava assim, agora está assado, né? Eu seguro pra você. É interessante porque, na verdade, quando a pessoa funciona, ela já tinha o desejo. E seja com um mapa, seja numa constelação, você sabe disso. A própria pessoa já criou aquilo pra ela, então ela já se conectou com aquilo. Então a gente só foi, né, a 1%. Sim. Os 99% a pessoa ela já trabalhou. Então, existem muitos casos de pessoas que estão em dúvida entre duas profissões, né? Então, e às vezes, existem duas profissões que são muito diferentes uma da outra. Hoje mesmo eu tive antes de eu vir pra cá, fiz um mapa de uma pessoa que ela estava na dúvida entre o direito e as artes. Então, a gente olhou pro mapa dela e apareceu que ela já vem trabalhando na área do direito, de leis e lutando por altos ideais há algumas vidas. Ou seja, tudo que a gente tem um desejo, uma paixão, não começou só aqui. Já começou há muito, muito, muito tempo atrás. A gente dá a continuidade. Só que a gente reencarna nesse corpo, né, nesse corpo físico e vão gerar novos talentos. A gente vai criar mais aptidões. E aí é interessante quando a pessoa está na dúvida. Então, essa pessoa estava na dúvida, claro que ela ainda, né, pode continuar tendo, mas como essas informações clareiam. Porque a própria pessoa, depois que ela olha pro que o nome dela traz, porque a alma dela traz, ela mesma começa a se lembrar. Então, o mapa acaba sendo um exemplo, uma ferramenta, um arquétipo. Mas a própria pessoa é uma continuação do próprio trabalho espiritual da pessoa. Mas eu já tive muitos casos como esse. No caso, essa menina fez hoje, ela ainda, né, não decidiu, mas na alma dela ela já decidiu, né? Aliás, num outro nível de consciência, isso já está feito. Mas já teve exemplos de faculdade, de jovens, de não saber o que eles iam fazer. E tá muito em dúvida na hora de fazer o vestibular. E daí depois decidirem me mandar foto com a matrícula. De pessoas na hora de transição de profissão.
é muito complexo a gente ter a certeza absoluta, né? Então eu sempre digo, né? Nunca posso falar com certeza. Mas na verdade não é eu que tô falando, é o próprio código da pessoa, né? O próprio código dela de entrada nesse mundo. Então existem muitos exemplos de como olhar pro nome e às vezes se tem essa desconexão. Então às vezes, muitas vezes, a gente era pra se chamar de um jeito. Chega lá na hora do registro, a sogra, desculpa, as sogras, nada, mas ou a tia, coloca um outro nome, uma outra sugestão. Espiritualmente falando, isso conta muito. Isso vai influenciar em todo o desenvolvimento da personalidade daquela alma nesse mundo. Então, é importante para as pessoas que acreditem ou não em vidas passadas, se abram ou não para essa visão espiritual, que pelo menos considere. Como uma professora minha sempre diz, experimenta. Experimenta. Experimentar não é, nossa, você não vai mudar a sua religião. É só experimentar algo novo. E se você conhece alguém que tem algum problema de depressão, que já tenha tentado de tudo e que não consegue sair dessa angústia, tenta se abrir, tenta procurar ouvir, pelo menos, o que aquela pessoa tem por trás de todo esse sofrimento, com o que ela não está se conectando. Com o que ela está se conectando é fácil, né? Sim. Com o caos. Agora, o que será que não... O que tem por trás disso? Então, pra mim, seja o mapa ou qualquer conhecimento espiritual, é o caminho pra gente poder fazer o que a gente precisa fazer aqui no nosso planeta. Então, gente, o mapa, para você que nunca fez um mapa numerológico, cabalístico, para você que já fez e quer agregar, porque sempre a gente agrega, né? Às vezes um outro profissional que lê o seu mapa traz outras informações, né? Então, a consulta da Jaque, ela é gravada. Para você que tem filhos, é muito importante fazer o mapa. Para você que é casado, que quer entender como é que funciona a outra pessoa, o seu relacionamento com ela, o que é que tem ali, né, entre vocês, que às vezes está sendo bastante difícil. Principalmente pais e filhos, é tão importante um pai e uma mãe conhecerem profundamente um filho, porque isso faz muita diferença. Os pais querem tratar os filhos iguais, né? Como se fosse, sabe, tudo igual. Não são iguais. Então exigem coisas diferentes, um precisa de uma atenção maior, o outro nem quer atenção porque ele gosta de liberdade. Então, quando os pais conseguem saber realmente quem são os filhos, conseguem ajudá-los no processo de autoconhecimento e ajudá-los a crescer. Isso faz muita diferença, né? Eu até nem falei para a Jaque, mas minha sobrinha está aqui no Brasil e eu já tinha conversado com ela para ela fazer um mapa, porque ela está numa fase, porque a minha outra sobrinha está fazendo medicina, ela falou, tia, eu também quero fazer medicina. Mas eu senti nela assim, eu falei, não sei ao certo, né? Eu acho que seria interessante. Então, as tias, assim como eu, né? Então é importante a gente ajudar as crianças nessa decisão. Então, Jaque, eu gostaria que você deixasse seus contatos para as pessoas agendarem os mapas numerológicos. Tá bom. Meu site é www.jaquelinemayra.com.br. Meu telefone é 97030-1405. E, bom, meu e-mail tem no site. No site tem tudo, na verdade. Pode deixar mensagem, informação, sugestão. Tudo que vocês precisarem saber, pode me escrever. A Jaque já me ajudou muito, nossa, em muitas coisas, em muitas decisões, através do mapa, através do conhecimento transcendental dela também, que é bem grande, conhecimento com a Cabala. Ela é muito estudiosa da Cabala também, então vai ajudar muito vocês. Então, jaquelinemayra.com.br é o site e o telefone 97310 7030 1405. Então é 97030 1405. Isso. Então, um grande beijo, amiga. Obrigada. Obrigada. Ai. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço.